o facto de me ter convidado para esta apresentação deste meu novo livro. Este, sim, é o meu último livro publicado. Porque foram dois, o Santo de Portugal e este, foram publicados quase em simultâneo, mas há aí uma diferença de um mês, um foi ainda o ano passado e este já foi este ano. Antes de falar do apresentador da obra, que está aqui ao meu lado esquerdo, ao vosso lado direito, que merece naturalmente um destaque especial, adiantarei apenas 2 ou 3 palavras sobre a gênese do livro. Não me compete a mim, como é natural, falar do livro, da história, para isso está aqui o apresentador. Antes, porém, permitam-me ainda uma palavra de agradecimento à presença na sala do meu amigo e apresentador de outros eventos, Coronel Amadeu Neves da Silva, que está aqui à frente, que vinha preparado para apenas em 3 minutos, foi o que ele me disse, sintetizar as 500 páginas do meu último romance, Santo de Portugal. É genial, hein? Em 3 minutos. Como não foi possível ter aqui alguns exemplares, esse ensejo terá que ficar para uma outra ocasião. Não perderá pela demora, com certeza. Ora, comecei a escrever este livro, o Certo Incerto Alentejo, no auge da crise financeira, precisamente na mesma altura em que o nemátodo proliferava por todo o Alentejo, devorando subrepticiamente a nossa boa madeira de dinheiro bravo. Achei que a crise do nemátodo poderia ser uma boa metáfora para essa outra crise mais vasta, que pouco depois haveria de nos levar à beira da bancarrota e da dependência da Troika. Subprime, bolha especulativa, derivados, nemátodo, Lehman Brothers, déficit, inseto vetor, dívida pública, PEC 4, monochamos, Troika, intervenção externa, o que nós não aprendemos nessa altura. Passados meia dúzia de anos, parece que ambas as crises foram razoavelmente ultrapassadas. No Alentejo, todos os pinheiros secos foram erradicados num holocausto só irrepetível até à próxima praga. No país, virado à página da austeridade, e com os banqueiros e os grandes devedores aguardando as prescrições, a clientela do costume já se prepara para meter o dente no pequeno aforro entretanto conseguido. Aguardemos, pois, as novas crises. A única coisa que sabemos é que, tal como as pragas, elas são cíclicas. Se atentarem na última frase do meu livro, de certo que esta história ainda não acaba aqui. Passo agora, como referi, ao apresentador, de que darei uma muito breve, mas elucidativa nota biográfica. Joaquim Sayal é mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Licenciado em Ciências Humanas e Sociais pela mesma Universidade e em Serviço Social pelo Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa. Possui ainda o diploma de Estudos Superiores da Universidade de Salamanca e foi professor de História da Arte da Licenciatura em Turismo do Instituto Superior de Novas Profissões. Na Universidade Católica Portuguesa, Extensão de Lisboa, Joaquim Sayal criou e dirigiu a cadeira de Arte Pública do século XX do mestrado em Arte Contemporânea. Além de outras atividades de caráter cívico e cultural, foi bolseiro da Fundação Gulbenkian, conferencista, investigador e grande divulgador da arte urbana e colaborador de várias instituições nacionais e estrangeiras. No campo literário, são diversas as suas obras e colaborações, mais de uma centena, em livros, jornais e revistas nacionais e cabo-verdianos, sendo unanimemente reconhecido como o grande autor do romance Capitania. Recomendo, está esgotadíssimo, recomendo a leitura deste livro. Há três livrinhos destes nas bibliotecas da Almada. Digo e recomendo, isto não é aqui um amor com amor se paga, mas devo dizer que a minha filha hoje pôs os olhos numa página, leu e disse: papá, é o próximo livro que eu quero ler. Por conseguinte, é o autor brilhante e deste livro fantástico, uma espécie de Mark Twain e Hemingway, enfim, é delicioso.
A sua ligação a Cabo Verde e à literatura cabo-verdiana, de que é um dos principais cultores e especialistas, fez dele cidadão honorário da Ribeira Grande de Santiago, Cidade Velha. Joaquim Sayal é alentejano como eu. Nasceu em Vila Viçosa e reside em Almada quase desde sempre, também como eu. Foi com muito júbilo, depois de ter escutado por diversas vezes em encontros literários, que lhe dirigi o convite para esta apresentação. A sua aceitação honra-me. E um certo incerto alentejo, depois dela, ficará certamente ainda mais enriquecido. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Bom, ao contrário do que o Costa Neves diz, não é ele hoje, não é ele o principal herói da fita, nem eu. O principal herói da fita é este é que é o principal herói da fita. E realmente um livro a gente escreve e ele é um filho que sai. De tal modo que às vezes até o pai nem se lembra de algumas coisas que cá. Isto é aqui uma piada nossa. Isto é aqui uma piada nossa. Sim senhor, foi com todo o gosto que eu aceitei o convite. Gostei muito de ler o livro. O livro é delicioso, foi exatamente isso. Eu li-me várias vezes e para eu ler num livro é um bocado difícil. Eu sou capaz mais de chorar de alguma coisa quase disto do que de rir. E realmente aqui ri-me várias vezes por gosto, por humor das personagens. Bom, antes do mais, portanto, já me ia adiantando, cumprimentá-los a todos, é realmente um prazer estar aqui. É o meu segundo contacto com a Gandaia, o outro não era como interveniente, foi como espectador, como já há bocado disse. Foi precisamente a 6 de dezembro do ano passado, ao ver a Ilha Invisível de Rui de Almeida Paiva no auditório do Centro Comercial Pescador. Fui lá, era um filho de um amigo meu, e percebi pelo andamento da carruagem que isto funcionava, porque aquilo fez o filme, de repente apareceu uma mesa no palco, apareceram cadeiras, aquilo girou tudo, já estava toda a gente a discutir no bom sentido, e achei muita piada e digo assim, bom, isto funciona. Então é com gosto estou aqui e ver também uma sala composta. É bom, dá gosto a quem fala, ver gente do outro lado. Na semana passada tive numa palestra, um colóquio, que éramos quatro pessoas a falar, e um deles disse-me que há pouco tempo esteve num outro colóquio onde havia um espectador, que era ele. E sentou-se à mesa a falar com os outros. Portanto, não é nada mal estarmos aqui com umas cerca de 30 pessoas. Ora bom, um certo Alentejo, que é portanto o livro que hoje aqui nos traz, este livrinho, que é da autoria de um tal E.S. Tagino, que já aqui se falou, que me telefonou um pouco antes de para aqui entrarmos a informar que por motivos imprevistos não pode estar presente, tendo resolvido delegar a sua representação no nosso comum amigo e também escritor António José da Costa Neves. Portanto, o Tagino não pode estar hoje, é um livro, como já se disse, pré-literário Joaquim Mestre, de 2017, da Associação dos Escritores do Alentejo. Cabe dizer agora, só por piada e por curiosidade, não há nada contra que se diga uma coisa desta. Já apresentei vários livros de poesia, temos aqui um autor que foi um dos últimos que eu apresentei, mas romances não tenho apresentado muitos. E o último foi do Germano Almeida, portanto o último prémio Camões, foi o do Monte Cara Vê-se o Mundo, portanto um autor premiado e depois outro autor premiado, portanto eu estou na berra. Estou na berra, fico contente. São então 259 páginas e divide-se em 3 partes, como impõe a mais clássica, diretiva ficcional, introdução, desenvolvimento e desenlace ou conclusão. O caçador, o primeiro capítulo, ou a primeira parte, a caçada, a segunda parte, e a caça numa terceira parte. Ao contrário do que as palavras possam querer indicar, não há aqui nenhum intuito venatório. A caça é de outro tipo, que não, embora alguns dos intervenientes sejam caçadores, mas não é caça grossa, é um outro tipo de caça.
Bom, a capa. A capa é da iniciativa da editora, O Lugar da Palavra, portanto aparece um LP. É uma capa curiosa, não é muito alentejana, mas de qualquer modo revela aqui, à esquerda teremos talvez uma seara, não é? Temos aqui 3 partes essenciais, para além do grande céu. Temos uma seara à esquerda, depois temos um campo de papoilas ao meio, e depois ainda temos umas ervas e há uma sebe. E a gente não percebe bem o que é que há do outro lado, já quase à ponta da capa. Mas eu descobri aqui um sinal de trânsito. Um sinal de trânsito que é um fim de proibição de ultrapassagem. E, portanto, isto significa que o nosso autor está a caminho das Areias, a localidade para onde ele vai. Portanto, ele vai aqui, a princípio aquilo foi complicado, mas está prestes a chegar às Areias, porque está aqui, já não é proibido ultrapassar. Uns postos de eletricidade, uma árvore que não é nem oliveira, nem sobreiro, nem azinheira, é uma outra árvore qualquer, mas é uma capa simpática. Uma capa simpática. Se pode ver, eu gosto muito das capas, eu tenho uma grande paixão por boas capas, porque uma boa capa às vezes faz um bom livro. Por exemplo, neste aqui, que são fotografias minhas montadas, depois mostraram-me uma capa e eu disse que sim, no fim isto é muito escuro, então isto está extremamente escuro, podia ser mais claro, ficava mais bonita, mas a ação do livro desenrola-se praticamente toda, exceto uma pequena parte que se passa em Lisboa, no sítio de As Areias. E o jogo das palavras também é significativo, hão de reparar nisso quando forem ler o livro. Tanto os apelidos das pessoas como o nome da terra têm algo de... não são postos ao caso. As Areias começa por um grande azar do principal autor, da principal personagem. Ele tem um grande azar no início de parar às Areias, mas a coisa depois não se revela tão má como parecia ao início. Portanto, isto desenrola-se praticamente no sítio das Areias, no Alentejo, alguns no Alentejo, ao longo de 3 meses e a seguir ao 25 de Abril. O autor cita, pelo menos, que eu me apercebesse 2 vezes a data do 25 de Abril, portanto, percebemos logo que é a seguir ao 25 de Abril, e há lá um sítio que eu li o livro 2 vezes, de ponta a ponta, e a primeira vez apanhei isso, mas depois nunca mais consegui perceber onde é que estava uma expressão que alguém está num sítio e vê um quadro de um presidente. Isto no tempo do 4º presidente da República. Portanto, estamos no tempo do Mário Soares. Portanto, sabemos que é. Primeiro percebemos que é a seguir ao 25 de Abril. E depois, através do facto do narrador falar do 4º presidente, estamos, portanto, situados entre 1986 e 1996, alguns dentro dessa década. Ou seja, numa remotíssima época em que a eficiente burocrata do livro ainda datilografa com uma máquina Remington, num escritório onde não toca nenhum telemóvel. As personagens, eu vou dissecar, portanto, a missão de um apresentador de um livro não é contar o livro, senão é uma chatice, a pessoa paga o dinheiro do livro e depois, quando chega à casa, já o ouviu todo. Vou falar aqui, não, isso não funciona, é chato, é aborrecido. Portanto, o que eu vou fazer é dar algumas ideias sobre situar as personagens, são personagens, a maior parte delas deliciosas, são pessoas e muito bem caracterizadas, bem marcadas, e começamos pela primeira, que é o Isaac Chapin, tem este nome judeu, e aparece várias vezes ao longo do texto. Quando ele diz o nome, a pergunta é sempre: mas você é judeu? Não, sou alentejano. Todos lhe perguntam, quando ele diz: como é que se chama? Isaac, é judeu? Não, sou alentejano. E o Chapin é um pássaro esperto, como ele também é um sujeito esperto, embora não fosse grande aluno, não teve assim grandes notas, não era um grande aluno, mas talvez por não se aplicar suficientemente. É um jovem engenheiro agrónomo, de 24 anos, recém-licenciado, que consegue, através de um concurso lisboeta, portanto ele concorre em Lisboeta, essa parte também é muito divertida, a parte do concurso, o sítio onde ele presta provas e os colegas dele que lá estão, fora um lugar de função pública na longínqua As Areias. Contudo, o seu grande sonho é obter colocação na FAO, a Food and Agriculture Organization, Organismo das Nações Unidas,
com sede em Roma. Portanto, isto é o grande sonho de qualquer engenheiro agrónomo, jovem, não é ir parar ao Ministério da Agricultura no Torrente de Paz, é ir parar à FAO em Roma. É lógico, não é? Depois há um padrinho, o padrinho dele, que é, portanto, o padrinho dele está na terra dele, que a gente não chega a saber que terra é. Sabemos que é no Alentejo, mas não ficamos a saber qual é o nome da terra dele. O padrinho é, na sua terra, situada, como já disse, em desconhecido local alentejano, um eterno dinossauro da Junta de Freguesia, portanto, é o presidente da Junta de Freguesia lá do sítio. É pródigo em promessas que aparentemente nunca cumpre. E surge de modo breve na história. Promete mundos e fundos ao afilhado, mas o afilhado depois acaba por ficar, acaba por não passar no concurso. E só in extremis é que é repescado. Portanto, no dia que lá está ele diz, que desgraça, não fico, concorri, não fico, mas entretanto é repescado. Portanto, ele fica com esse lugar em Azarejo, que é o lugar que ninguém queria, é o fim do mundo, é o, como diz o outro, o cu de Judas. É o azar dele. Não é? Portanto, este padrinho aparece episodicamente, só para a gente perceber que em princípio terá metido alguma coisa, mas a gente depois fica com dúvidas, ele não deve ter metido cunha nenhuma, e o outro passou porque passou, teve sorte no azar, ou teve azar na sorte, como queiramos. Bom, apresentada a principal figura e o seu patrono, e antes de passarmos às outras personagens, vejamos agora brevemente a aldeia. As Aranhas é uma povoação minúscula, tão pequena, que o narrador nos diz que quando Chapim viu a placa a dizer o nome Azarenhas e entrou, já estava a sair. Ele nem queria acreditar que não tinha percorrido os 100 metros, já estava a sair das areias. Bom, a geografia, também achei muita piada, a geografia da Terra, porque diz o autor, o nosso amigo Estagir, diz ele, tem a geografia em forma de língua de gato. Portanto, todos conhecemos as línguas de gato. Portanto, aqui deve haver uma língua de gato, portanto, uma pequena língua. Numa das partes redondas tem a igreja, na outra parte redonda tem o coreto. Não é? Casas baixas, caiadas, de branco, como são as casas do Alentejo, eventualmente com rodapé azul, ou ocre, ou amarelo, ou cinzento, não sabemos. E há apenas uma casa com 2 pisos. Portanto, todas de um piso, exceto uma que é de 2 pisos. A principal fonte de trabalho está na vizinha Reserva Florestal de Val de Lampas e Azarelhas. Portanto, esta entidade, esta reserva florestal, é de onde toda aquela gente vive. Ou diretamente ou indiretamente via Saco Azul. Também há um Saco Azul. Bom, as outras personagens. Temos a Judite dos Prazeres. É filha de ceareiros e é a assistente operacional da Reserva Florestal. Obteve o lugar por via da cunha do outro padrinho, há sempre um padrinho, e protetor, o Barão de Lampas, que o pediu ao engenheiro Carlos Sinfrósio, seu futuro chefe. Trata-se de, segundo palavras do autor, uma bela rapariga do campo, com 38 anos, pernas fortes, cinturinha de vespa e cores sadias. Portanto, uma verdadeira rapariga do campo. Aspira ao lugar deixado vago pela suposta morte do engenheiro Sinfrósio, com quem trabalha, portanto, o antecessor do Chapim. Coordena as tarefas de 2 guardas da Reserva Florestal de Val de Lampas e Azarelhas, Pedro e Valério, que praticamente não aparecem na história, só aparecem episodicamente. E procura desesperadamente um amante. Portanto, é uma desgraça aquela mulher que só no fim do livro é que vai. Também há uma de situações in extremis, há coisas que só acontecem mesmo no fim do fim. O Chico Finuras. Bom, o Chico Finuras de fino, é oleiro, é artista e foi o primeiro namorado da menina Judite. E depois o engenheiro Carlos Sinfrósio. Eu quando vi este Sinfrósio digo assim, bom, isto é gralha. A primeira vez que vi, isto é gralha. De certeza que isto é engano. Por um motivo muito simples. Eu tive um tio-avô chamado Sinfrónio. Ora, agora apareci num Sinfrósio e disse, bom, é gralha. Mas depois fui ver que há Sinfrósios que existem. Há muitas pessoas chamadas Sinfrósio. Curiosamente, esse meu tio-avô Sinfrónio, que eu ainda conheci, era Sinfrónio de nome, não era de apelido, Sinfrónio. Era só nomes esquisitos na minha família, era Gualdina, a minha avó era Gualdina, ele era Sinfrónio, era assim os nomes tão bons.
E esse meu avô, que era guarda fiscal, meu tio-avô, era guarda fiscal e ainda safou uns republicanos da morte. Apareciam ali, metiam-os numa cabinha, lavavam-os para um montareco pequeno que ele tinha e ainda safou 2 ou 3 espanhóis durante a Guerra Civil. Saísse, conta-se na família sempre, que ele, sendo guarda fiscal e arriscando bastante, ainda safou 2 ou 3 sujeitos que fugiram para ali e lá os escondeu não sei até quando, até que eles puderam ir para outro lado qualquer. Portanto, o engenheiro Carlos Sinfrósio, que nós vemos sempre em flashback, portanto é um sujeito que não existe, esteve 30 anos em Azareiras, morreu de modo misterioso, do corpo diz-se que comido por javalis, que afinal são bichos herbívoros e que não são necrófagos ainda por cima, que em princípio não o comeriam, mas o que consta é que ele morreu, talvez morto por javalis e comido por javalis. Restaram os pedaços do homem que estão guardados na morgue de Beja. A sua casa, portanto, que é na reserva, a 6 km da aldeia, é uma casa do Estado. A gente diz a sua casa era a casa onde ele vivia. O Estado tem mobílias de nogueira, tem cortinados pampanantes de seda de Damasco, até um jacuzzi tinha. Portanto, isto lá no meio do nada, uma casa com jacuzzi. Não sei como é que se pronunciaria, como é que o Fred pronunciaria jacuzzi. Ou o nosso alentejano, o alentejano mais alentejano do livro. Tudo comprado com dinheiros do saco azul, que também paga o gás óleo do Jeep e outras despesas, pois o orçamento que vai para a reserva só dá para os ordenados. Portanto, não há mais nada, nem para o papel higiênico, do escritório que é na aldeia. Ia muito a Espanha, a Madrid, a Sevilha, de onde trazia, imaginem o quê? Espanholas. Trazia espanholas. Apesar de morto, está presente até ao fim do enredo. Portanto, o homem está sempre presente, fala sempre dele. O Barão de Lampas. Eu também quero dizer uma coisa aqui que eu não sei se vou lançar o palpite. E o amigo do autor é que me há a dizer se é verdade ou não. Eu, quando comecei a ler o livro e vi que, portanto, há umas primeiras cenas, que é o concurso, até que ele é colocado em Azareias. Ele vai para as Areias. Eu vi ali o Júlio Diniz e a Morgadinha dos Canaviais. O Henrique de Souzelas, que está em Lisboa, está chateado da vida. O Henrique de Souzelas, aqui, as pessoas da minha geração, de certeza que muitos deles leram esse livro do Júlio Diniz, e até os outros, se calhar. O Henrique de Souzelas é um lisboeta que anda chateado, é um neurasténico, não gosta da vida, está farto, anda sempre doente, dói isto, dói aquilo, vai ao médico e o médico diz que não tem nada. Até que me diz, você vá, mas é para a aldeia, esteja para lá uma temporada que isso passa. E ele cumpre, então faz um caminho horroroso de vários dias, quase uma semana, desde Lisboa até à aldeia longínqua lá no Minho, com um almocreve, com umas pistolas, com chuva, temporais, e lá chega e instala-se e acaba por conhecer a Morgadinha, por quem se apaixona, mas depois acaba por ficar com a prima. Também há 2 mulheres muito bonitas naquele nada do Minho, e achei muita piada porque eu estava a ver aqui, não estou a dizer que é cópia, é evidente que não é nada disso, mas vi aqui uma espécie de Júlio Diniz com uma boa caracterização dos personagens, como aparecem em Júlio Diniz, e esta ida da personagem principal para a aldeia, para o deserto. Vai da cidade para a aldeia, onde depois desenvolve os seus amores. O outro fica mesmo lá, o Henrique dos Elas, que vai casar e desde não sabemos o que é que vai acontecer, será, em princípio vai para a FAO, vai para Roma, para Roma. Ora bom, então o Barão de Lampas vive, portanto, a casa dele, a tal casa, chama-se Casa do Terreiro. Aqui eu lembro-me dos fidalgos, aí nos fidalgos da Casa Morisca, que é um outro livro do Júlio Diniz, em que há uns fidalgos decadentes, que esses é a Quinta do Cruzeiro. Esses moram na Quinta do Cruzeiro, são os desgraçados, só querem caça e não fazem nada, e aquilo está a cair, está tudo podre, o solar está a cair. E este vive na Casa do Terreiro, os outros vivem na Quinta do Cruzeiro. Achei-me a piada ao nome, os nomes também próximos dessas casas. A casa mais importante, ao fim e ao cabo, da Terra era a casa do engenheiro. Exato. É a figura mais poderosa, o Barão de Lampas. O Barão de Lampas também é nobre, não é? É um nobre, já um pouco carente, mas ainda nobre, e com bastante poder na terra. É a figura mais poderosa e, ao mesmo tempo, mais arcaica da localidade. Era grande amigo de Sinfrósio, com quem, segundo Judite, a tal secretária da reserva,
ia à caça às touradas e às espanholas. Grande caçador, e isto aqui aperta a mão, diga ao Tajinho que eu agradeço o toque, que é grande caçador, tem em casa a espingarda com que o rei Dom Carlos caçou pela última vez em Vila Viçosa. Portanto, isto para quem é? Exatamente, para quem é de Vila Viçosa é importante, não é? Agora, lá o Museu da Caça de Vila Viçosa vai querer esta espingarda. O narrador ainda há de falar outra vez de Vila Viçosa, embora noutro contexto. É casado com a única megera do romance, Maria do Patrocínio, uma beata e uma mulher horrorosa, feia e gata e má bom, a pessoa má, pronto, a pessoa má. Não lhe deu filhos, mas em contrapartida o barão possui numerosa bastardia. Aquilo, porta se importa, não é um filho do barão. Vive atormentado pela hipertensão e pela diabetes e por formigas, que lhe enchem o quarto de doente. A criada Gertrudes, mãe de 4 dos seus bastardos, diz que elas se devem ao facto da urina do barão ter muito açúcar. Chapim vai visitá-lo por ele ser o maior proprietário de terras, é natural, as pessoas chegam à terra que sejam importantes, vão visitar o parco, o médico, o professor, o farmacêutico, este vai visitar o barão, que é a pessoa mais importante. E ensina-lhe um remédio contra as formigas, que é um remédio muito divertido, que vocês não vou dizer qual é mais interessante ler, porque é de facto divertido o remédio que o outro lhe ensina e que é tomado pela criada e por um que vai ajudar a mexer o barão com bruxaria. Acham aquilo tão estranho que parece bruxaria, que deve ser bruxaria. Há de morrer feliz de ataque cardíaco provocado por remédio que toma em contexto de brasileiras, frequenta na boate da Alterne, lua cheia. Portanto, já devem estar a imaginar como eu moro feliz. O Quinta Tasca é o taberneiro da aldeia, como o nome indica, sujeito do sal e pai de Fredo, que conheceremos a seguir. Para além da taberna, detém um bar da Alterne com brasileiras que abriram um desativado silo da extinta EPAC. Portanto, na terra havia um silo da EPAC que, como sabem, os silos da EPAC acabaram todos. Em Vila Viçosa também havia um silo, que não era da EPAC, mas recebia materiais também ligados à EPAC e também desapareceram. Pena estes silos terem ir andando. Portanto, agora o silo é um bar de Alterne que pertence ao Quinta Tasca. O Fredo, que é o de Alfredo, como é óbvio, é o filho do Quinta Tasca com escassos 15 anos. É personagem importante no desenrolar da narrativa. Derrete-se por Judite, a quem ela paga os segredos que ele lhe conta com apalpões de pernas. Aliás, ele é que lhe apalpa ela. Judite há de aliciá-lo para ele conseguir a máquina fotográfica de Sinfrósio, com o último rolo tirado. Portanto, até aí situamos bem a história, porque as fotografias ainda eram de rolo. Os 36 e os 24 tinham sempre mais duas, que a gente mandava revelar, e aqui também realmente há um dos enredos do romance é à volta de fotografias, e realmente é interessante como tudo mudou tão depressa, como as fotografias, como tudo mudou, até isso mudou. Detém muitos segredos relativos a vários intervenientes da história devido à sua fácil mobilidade, porque o sujeito anda de bicicleta de um lado para o outro da terra e é capaz, apesar dos seus 15 anos, de estabelecer uma grande teia de relações. Portanto, ele dá-se com toda a gente, é amigo de todos e, portanto, sabe os segredos de todos para contar a todos. Portanto, é um sujeito que aqui faz o papel da alcoviteira, a habitual alcoviteira, que aparece em muitos livros. E depois há o padre, o pároco, que não podia deixar de ser, tem 20 e poucos anos. As paroquianas adoram-no, tem paixão pela fotografia e segredos ligados a ela, e também é grande amigo do barão. Chapim também o visita, pouco depois de chegar à aldeia. Há um médico que aparece também episodicamente e que é o Dr. Alfredo dos Milagres. Milagres, mas que passou pelo Aljube, atenção, e devido às suas ideias progressistas. E organiza os comunistas da terra, porque os comunistas da terra são pacatos de fato. Aquela gente que vive tudo do saco azul, e então não há uma greve sequer, não há um protesto. São os comunistas tramados, os das areias. Depois aparece a segunda senhora, a segunda menina, são todas meninas, como no Alentejo, ainda hoje. Me dou com várias senhoras, como por exemplo é Maria de Lourdes, é a menina Maria de Lourdes, eu nunca me chamo Dona Maria de Lourdes, é sempre menina Maria de Lourdes.
E é uma senhora que tem para aí 80 anos. Já. É a menina Maria de Lourdes, há de ser sempre. Ora, esta Ana Maria, com 22 anos, não é alentejana, é beirã, mas vivia em Lisboa antes de vir parar às Areias. Portanto, foi outra que vai parar às Areias. É a chefe do posto do CTT. Tal como Judite, é uma estampa de mulher e produz forte impressão em Isaac. Usa saias Balenciaga, sandálias Prada, blusa Dior, mala Louis Vuitton, compradas na Feira de Carcavelos. Portanto, aqui em Lisboa, faz as suas aquisições na contrafação da Feira de Carcavelos. Achei piada a facilidade com que Chapim seduz Ana Maria. Quer dizer, ele conhece nesse dito, pimba, já está, foi tiro e que é de trás. Aquilo, nunca vi um engate tão rápido. Ele não sabe se foi ele. De tal modo, exatamente, de tal modo até ele se admira. Ele chega à casa e diz, mas o que é que foi isto? Fui eu que a seduzi ela ou foi ela que me seduziu a mim? Mas com ela há de ficar no final da história. Portanto, provavelmente ela vai abandonar os correios e há de parar também a Itália, a Roma. Depois, já bastante adiantado na ação, aparece Catarina Sinfrósio, a filha do engenheiro Sinfrósio, do desaparecido engenheiro Carlos Sinfrósio. Mas falecido? Do falecido. Bom, falecido, sim. Falecido. Para a história é falecido. Esteticista formada em Paris. Portanto, ela não se formou em Lisboa, não qualquer coisa da União Europeia, daqueles cursos acelerados. É formada em Paris, tem 25 anos, há de surgir mais ou menos a meio da história, como já disse, e será a figura-chave no desenvolvimento da ação. Diz que vem de um sítio chamado Gar. É de um lugar chamado Gar. Quer conhecer o sítio onde os supostos restos dos mortais do pai surgiram. Por isso, para isso, pede ajuda a Freire. Portanto, ela mostra, assim que chega à Terra, ela tinha lá estado episodicamente só a passar umas férias com o pai, ela não se dava muito com o pai, parecia que não se dava, e foi lá, numas férias, ela já não ia lá há uns 10 anos, salvo erro, há uns 10 anos, e aparece de repente com o pai morto, os restos, porque também quer ir a Beja, vai ver os restos do pai que estão lá no frigorífico, porque o caso ainda estava em segredo de justiça, meteu judiciária. Portanto, exato, há de indicar ao barão outra anti-formigas, portanto, ali, esta história é um poço de remédios contra as formigas. Portanto, quem tiver problemas lá em casa, tem aqui resolução em dois. Este é mais complicado porque isto mete um creme, ela é esteticista, conhece essas coisas, mete um creme à base de limão ou de cravo da Índia. Bom, depois é barrado. E ela também chegou lá e barrou logo o barão. Quer dizer, pôs o barão nu e barrou o barão. Era uma despachada. Aquilo só faltou pôr no forno. Pois é, só faltou pôr no forno. Eu já estava barradinho para outra assar. Estava a assar por causa das formigas. Ora, o Gordunhas aparece no princípio, no concurso, concorre, é um colega do Chapim, portanto, colega de faculdade, conheceram-se na faculdade, não eram grandes amigos, não se davam assim muito, mas conheciam-se, tinham falado algumas vezes, e encontram-se no dia do concurso. E há de aparecer mais tarde como ajudante de inspetor, digamos assim, ajudante de inspetor para resolver um dos mistérios da reserva. Portanto, teve mais sorte do que o Chapim, e ostenta agora o pomposo título de assistente estagiário da Inspeção-Geral de Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. Isto é um título e penas, embora seja apenas assistente estagiário. Trabalha sob as ordens do inspetor Acácio Cavadas, que nunca vai chegar às Areias, porque se perde, vai parar ao Algarve, não é? E nunca consegue chegar às Areias durante o livro. Então o livro acaba e o sujeito não consegue chegar lá. E depois há uma Manuel Verdasca, que tem uma pedreira, suicida-se quando descobre na Caixa Geral de Depósitos que foi expoliado pelo Carlos Sinfrósio. Portanto, o engenheiro Sinfrósio vai meter a mão na massa de uma espécie de sociedade antiga, coisa do género, não é? Umas promissórias, e tinham cópias comuns, e digamos que vai haver aqui um golpe, e é isso que... Bom, mas eu já estou a falar demais, há coisas aqui que eu não quero contar, quero reservar para vós. Com quem tiveram negócios, ele que já antes tinha sido expoliado por uma brasileira porquense apaixonada. Ora bom, há um saco azul que enche muitos bolsos, que não os do Estado, através
da venda de produtos da reserva não registados e de permutas. Na reserva tudo se aproveita, e depois há uma enumeração, tudo se aproveita, até os seixos que são vendidos para decoração de jardins. Ganha o pessoal da reserva e evitam-se burocracias. Portanto, aquilo é tudo entregue, troca, não sei o quê, nada passa por livros, nada passa por assinaturas, embora algumas coisas tenham sido assinadas pela Judite, que depois já anda em pânico durante uma temporada, mas depois aquilo tudo desaparece e ela fica imune. Quando se fala da chegada dos inspectores, o terror apodera-se de Judite. Bom, isto são, grosso modo, as personagens principais da história, muito bem caracterizadas e muito divertida a caracterização delas. E posso depois agora tocar aqui alguns tópicos, por exemplo, referências ao sotaque alentejano. Não é habitual acontecer nos livros em que alguém tem um sotaque, pôr-se o sotaque, a não ser episodicamente, muito pontualmente aparecer, sei lá, por exemplo, na literatura cabo-verdiana, escrita em português, às vezes aparece uma ou outra expressão crioula, mas não é habitual pôr os crioulos a falar em crioulo. Mas, por exemplo, quando dizemos eu vou à casa do Sr. Ambrósio, eu vou à casa de meu Ambrósio. Portanto, há uma palavra ou outra e aqui aparecem várias, o que é divertido. Acho que é divertido, embora não habitual. Então, mas essencialmente não. Sim, exatamente, era o que eu ia dizer. O Fredo é o alentejano dos alentejanos. É o mais cerrado. Mesmo por exemplo, na minha terra, em Vila Viçosa, que não é muito cerrada. O mais cerrado é mais para o sul. Vila Viçosa não é muito cerrada. Há lá pessoas que são de lá, nasceram lá, e têm uma voz quase lisboeta. Mas há outras que nasceram lá e viveram lá, e aquilo é fortíssimo, fortíssimo. Olha, eu vou-lhes contar um episódio acerca das pronúncias que se passou comigo, fazemos aqui um breve intervalo só para isto. Eu, antes de ser professor, trabalhei num departamento público, era um departamento militar, eu era civil, mas o departamento era militar. E eu tinha que atender telefonemas de pessoas de outras delegações. Havia delegações onde tinham que contatar comigo para resolver certos assuntos. E um dia uma senhora telefonou-me, era de algures de Beja. E eu nunca vivi em Vila Viçosa. Eu sou de Vila Viçosa, toda a vida fui a Vila Viçosa, tenho imensos amigos em Vila Viçosa, até porque já trabalhei com a Câmara, e na revista da Câmara, a dirigir a revista da Câmara, que é uma revista anual. E nunca vivi em Vila Viçosa. Eu mais tive em Vila Viçosa foi 20 dias em férias, o máximo talvez. E então a senhora pega o telefone e diz: o senhor é alentejano, não é? Sou. O senhor é ali da zona de Estremoz, não é? Sou. Eu não sei como é que foi possível ela chegar lá, mas a verdade é que chegou, quer dizer, não se enganou. E portanto eu, no contacto com as pessoas de casa, com a minha mãe, com o meu pai, a minha mulher também é alentejana, e viveu lá mais anos, viveu lá até quase aos 18 anos, uma coisa assim, fiquei com o sotaque. Eu, quando me ouço, não me pareço alentejano, mas as outras pessoas, não sei se vocês já perceberam alguma coisa do meu alentejano, mas a verdade é que é interessante. É um livro, quanto mais não fosse, pelo sotaque do Fredo, é alentejano. A terra é pequeníssima, como a gente já percebeu, mas, no entanto, tem algumas infraestruturas, ou tem alguns apoios base. Tem pelo menos 2 restaurantes. Para além das tascas, não é só aquela, não é só aquela tasca que já vimos, do Quinda Tasca. A tasca do Quinda Tasca. Há 2 restaurantes com nomes acertados, o Ninho Perdiz e o Vara Larga. Há uma cooperativa, há uma pensão manhosa, decadente, e acho que há bombeiros. Há bombeiros. E há a última coisa que é banda. Não uma banda, que vai acompanhar o funeral. Ou não vai? Vai acompanhar o funeral. A povoação tem que haver uma banda. Sim, podia ser de outra freguesia. Mas pronto, exatamente. Portanto, não é. Aqui está tudo concentrado, dentro tudo amalgamado, mas há. A aldeia é uma língua de gato. Exatamente. E ela entra por aqui pois, já vai sair. Bom, caminhonete da carreira. Todas as terras tinham caminhonete da carreira. Eu até aos meus 9 anos, antes de ir para Cabo Verde, por 3 anos, mas até aos 9 anos,
Depois, quando íamos cá de Verde, já íamos de automóvel. Eu fui sempre na caminhonete da carreira, dos belos. Os belos, da gente, as pessoas que estão aqui, ou que moram cá há muito tempo, lembram-se disso, a Setubalense, os belos, não é? E, portanto, lá ia por aqui, ia para o caminho de Évora, parava em não sei quantos sítios, a viagem era até umas 3 ou 4 horas, às vezes parava em Évora não sei quanto tempo à espera de uma outra que seguia depois, e lá fazíamos a peripécia da viagem, com as malas lá em cima, com uma rede, subia-se lá por umas caminhas atrás, para pôr as malas lá em cima e tal, e aqui, nesta altura, nestes anos já depois 25 de Abril, ainda há a caminhonete de carreira, mas a caminhonete de carreira só serve para um efeito, é para trazer a mala do correio. Portanto, para trazer, porque já ninguém frequenta a caminhonete, o autocarro, não é? A tal caminhonete da carreira, mas que continua a chegar lá e é onde vêm os pacotes com as fotografias que aqueles vários fotógrafos da Terra, que é um alfobre de fotógrafos, Setúbal, que mandam revelar e que depois vêm na caminhonete da carreira. As fotografias surgem pela primeira vez, às centenas, na caixa dos primeiros socorros de Sinfrósio. Lá na casa do Sinfrósio, que pronto, ele deixou de lá morar, mas ficaram lá os bens dele, estão lá as coisas todas. E o Chapim, no seu encontro com a Judite, vai fechar o automóvel e fica com o dedo quase esborrachado. E tem que levar um curativo, e quando vão à procura da caixa de primeiros socorros, saem de lá umas milhares, mais ou menos, de fotografias, não é? E então versam diversos motivos, por exemplo, o Sinfrósio, essas fotografias tiradas eram sobretudo fotografias científicas, eram bicharocos, era o infinitamente pequeno, mas havia outro, não era o padre que fazia a fotografia de nu, mas artística, atenção, de nu artística. Tanto o Sinfrósio como o padre Miguel como o Finuras são amantes desta arte. O caso da foto de uma mulher tatuada com borboleta ou mariposa na coxa, da qual não se vê o rosto, será um mistério a resolver. O dito inseto surgirá também numa pintura patente na boate da EPAC e, finalmente, em Ana Maria. Isto é uma coisa dramática. Depois há um vinho de Santa Eulália que percorre, é como se fosse um rio. É como se fosse um rio que se abre ali logo no início, quando o Chapim chega à casa do... Ele não bebe na taxa quando chega à taxa, bebe em casa do Barão. Bebe em casa do Barão. O vinho de Santa Eulália, que tem um toque de zimbro, é uma pomada tremenda, aquilo é o melhor possível, que estraga algumas situações de uma maneira muito grave. Com um toque de zimbro é a grande pomada local da lavra do pai de Judite. Portanto, é o pai da Judite que faz a pinga. Infelizmente, quem dos presentes quiser provar um do mesmo nome, terá de se contentar com um verde produzido em Atei, A-T-E-I, Atei, com sempre mondinho de baixo. O vinho existe mesmo. Mas é verde. O vinho é verde. Por sua causa, haverá cenas pouco edificantes, mormenta do primeiro encontro entre Isaac e a Maria. Portanto, aquilo vai dar cabo por completo do encontro. Mulheres. Bom, diz o próprio narrador, só há mulheres belas nesta história. Diz o narrador no livro. E de facto assim é, pelo menos 3. Há pelo menos 3 mulheres, todas muito bonitas, tendo como contraponto a mulher do Barão, que é a mais horrorosa de todas. E depois há o bicharoco, o Nemátodo, que eu confesso, eu não conhecia isto antes, nunca me apercebi da história do Alentejo, não estive a par, nunca tinha ouvido falar em tal coisa, o Nemátodo. E o nome verdadeiro do bicho, do vermezinho, é Nemátodo da Madeira do Pinheiro. É mesmo o nome completo. E depois tem um nome latino da terminologia do Linneu, que eu agora não me lembro, não interessa para o caso, mas é um verme com origem nos Estados Unidos da América, que ataca os pinheiros e acho que vai por dentro das veias. Chamamos de veias. Das veias. Ele vai através do inseto vetor. Exato. É o que nós chamamos. Pois. E depois passa. E ele é microscópico. Pois. E mata o pinheiro meses, não é? Em pouco tempo. Pode ser em poucos dias. dias. Chega a ser 20 dias. Pois. 3 semanas mata o pinheiro. Surge num relatório do dossiê que Carlos Sinfrósio entregar a Alfredo para que este o levasse a Judite e ficou esquecido atrás de uma cômoda do quarto do rapaz. Neste livro de 259 páginas, o relatório aparece quase no fim, na 189, e é ele que acelera o desenlace da narrativa. Bom,
a história, diz-se, afinal, diz isto no próprio livro, afinal ninguém está inocente nesta história. Todos trafulham, todos mentem. São palavras do narrador e teremos de com ele concordar, pois conhece esta gente como ninguém. No meio dos azareiros, dizemos nós, talvez o forasteiro Isaac Chapin seja o mais inocente. E por isso vai receber, segundo parece, por simpatia do destino, o ambicionado lugar na FAO, por via de científica aplicação que ele fez do Chapin, o pássaro, no combate à lagarta processionária do Pinheiro, projeto que virá a ser conhecido em Beja e em Lisboa, através do relatório oficial por si assinado. Portanto, o Chapin, nestes 3 meses que lá está, há de fazer qualquer coisa de útil, portanto, eu penso que é realmente a personagem mais acertada, apesar de tudo, é o mais acertado, porque não se limita, o antecessor, que se sabe, não fez nada. Não se limita a estar lá, foi mais espanhol. O Chapin põe umas casinhas, né, umas casinhas nas áreas, para o Chapin fazer o ninho e a partir daí combater a lagarta processionária. Ele aproveita-se do trabalho do cifrósio, exatamente. Ele aproveita. Põe todos trafulhos, sabe o que é a lagarta processionária? Eu sopro numa escola em que dei aula, que é uma coisa horrorosa, que produz alergias e faz a pessoa mesmo adoecer gravemente. Aqui no Seixal houve várias epidemias da lagarta. Aqui na Costa da Caparica. Também, nos Pinheiros. O caminho que vai para a praia, tem algumas fotografias Da lagarta processionária. e daí percebe porque é processionária. Porque não se Faz marcar aquelas umas linhas. Pois, exato. Isso não é Constituição. Claro que não desvendarei aqui os mistérios relativos às famosas fotografias, nem os que têm a ver com o ainda mais complexo mistério que aconteceu ao engenheiro Sinfrósio e à sua filha, pois quero deixar o desvendar dos mesmos para os leitores que merecem esse prazer, já que pagaram ou vão pagar o livro, como já tinha dito antes. Estamos aqui perante uma espécie de universo concentracionário, onde se chega, mas de onde quase não se sai, onde todos têm um lugar bem definido em hierarquias de trabalho, de sujeição ou de paixões. Eu gosto muito, tenho uma grande predileção por filmes de submarinos e de prisões. Portanto, sítios de onde as pessoas não possam sair e ver como é que as pessoas se resolvem ali dentro. Isto também é um microcosmos, um universo onde praticamente ninguém sai. Quase nenhum deles lá saiu. Alguns entram, mas já não sai. A Ana Maria veio não sei de onde e ali ficou. Não é? O Chapin entrou, tem a possibilidade de ir para Roma, não sabemos se isso se concretizará. E, portanto, é engraçado ver como aquela gente toda gira e como todos se relacionam uns com os outros. Mas há amor, rodos e mulheres lindas. De uma delas, a assistente operacional Judite, verdadeira alma da reserva, chegamos a ter pena, pois aos 34 anos, apesar da sua beleza, em 35? 37. Então, Vai fazer os 38. então falhei aqui tive gralha, tirei 3 anos. É para facilitar esse trabalho. Já vamos aqui. Pois aos 37 anos ainda não havia conhecido os prazeres do afeto masculino que só in extremis lhe é oferecido pelo cura local. Portanto, o padre é que vai fazer o milagre, portanto, temos aqui uma trama complexa e original, situada em época recente, com personagens bem definidas, trechos recheados de humor e mistério, muita líbida à solta, corrupção com alusões à apropriação indevida por diversos métodos de bens do Estado e à burocracia do mesmo, tudo servido com a buçalidade de uns, a esperteza saloia de outros e a fina sabedoria de terceiros, que são ingredientes de um romance bem escrito, que nos prende da primeira à última linha, com muito diálogo, bem merecedor do galardão obtido e que poderíamos situar com uma adaptação aqui, outra ali, em muitas terras do nosso país. Eu também conheço Vila Viçosa de fio a pavio, conheço as pessoas e vejo aqui muitos episódios que se passam em Vila Viçosa. Estão lá. Eu vi pessoas aqui que eu digo, olha, isto é fulano, isto é cicrano.
e onde, valha-nos isso, há finais felizes para todos, exceto para o enforcado Manuel Verdasca, o único a perder enquanto os restantes ganharam. Porque até o Barão morre, mas morre contente. O Barão Verdasca, coitado, morre triste, desesperado, pela segunda vez. Mas fica enterrado na terra fria e o outro vai depois assim de família. assim. Exato. É isso mesmo. Ora, bom, eu senti aqui no livro a falta de um professor ou professora do ensino primário e de algum autarca. Não temos aqui o presidente de junta de freguesia, nem o presidente de câmara, porque a terra não tem câmara, não pode tê-lo, mas, ou então um farmacêutico, mas também a terra não podia ter. É tão pequena que não havia farmácia, não existe isso, não é? Mas faltam esses. O farmacêutico é sempre interessante numa história deste tipo. Mas convenhamos, as Areias é terra minúscula e ainda não tem esses luxos. O último parágrafo do livro deixa-nos com água na boca. Escreve o narrador falando de si. E agora são palavras do narrador. Surpreso ou surpreendido com a inesperada pirueta, mas consciente da importância do seu papel, o narrador só pode interrogar-se dando voz à pertinente dúvida dos seus leitores. Será que esta história ainda não acaba aqui? Ele que responda então. E tenho dito, espero que tenha dado uma abordagem interessante deste livro. Como disse, e como é da praxe, não venho aqui para contar a história nos segredos. Isso é para o pessoal descobrir nestes próximos dias. Vai ser difícil, se não tiverem nada de especial para fazer, vai ser difícil largar o livro. Porque isto começa assim, não se consegue parar. Eu li-o 2 vezes. A primeira vez aí nos 5 ou 6 dias. Porque entretanto havia outra história pelo meio, não tive tempo total. E depois, agora nos últimos 3 dias, li-o num dia e meio. Portanto, num dia e meio parei, não consegui parar e aquilo era sempre a aviar, tendo apontamentos. E é realmente uma obra muito curiosa e que de um sítio que nos diz respeito a nós. Aliás, não só o Tagino fala 2 vezes na Vila Viçosa, como fala na Cova da Piedade, cita lá várias localidades aqui da zona, onde os alentejanos se situam, porque isto aqui é tudo alentejanada, não é? A Cova da Piedade, a cada passo, há uma pessoa que é do Alentejo, ou do Algarve. A Cova da Piedade também temos algarvios. Gente para ali foi por causa do negócio da cortiça, não é? Da gente de Silves, além da gente de Silves. Mas há muitos alentejanos, há ali alentejanos, dá com pau, e portanto, Barreiro, Laranjeiro, Feijó, todos esses sítios. E o alentejano não é muito imigrante, o alentejano é mais migrante, fica mais dentro do país do que sai. Em Vila Viçosa, que é uma localidade com já teve 10 mil habitantes e agora tem para uns 8 mil e tal ou 9 mil, eu conto pelos dedos das mãos as pessoas que estão no estrangeiro, ou que estiveram, então, para Lisboa, para aqui para além. Somos ao Alandroal, que é 9 km, que era a terra do meu pai. O Alandroal situaram-se todos na Póvoa de Santo Adrião, foi um, que os outros foram todos atrás. Então, se forem à Póvoa de Santo Adrião, aquilo é gente do Alandroal que nunca mais acaba, estão lá todos. Os que não estão no Alandroal estão na Póvoa de Santo Adrião. E, portanto, também diz muito respeito às pessoas daqui, vamos encontrar aqui, passamos em Lisboa, passamos às Areias, mas o narrador, que também me esqueci de dizer isso, há tanta coisa para dizer, o narrador fala muito connosco, isso é divertido porque ele conversa connosco. O narrador gosta de falar com o leitor. Não se limita a contar a história, mas de vez em quando dá uns palpites para o... O narrador conta a história no presente indicativo. Sim. Ele sabe pouco da história. Sim. Por isso precisa de... Mas às vezes, e faz paragens, faz os flashbacks, volta atrás, e, bom, eu não sei agora como é que isto vai continuar, mas logo veremos. E portanto o narrador também está ali na dúvida às vezes, coitado. 259 páginas não são muito dobras. São tantas coisas a acontecer na aula. Exato. Isto é uma das piadas que eu achei no livro, foi precisamente isto. Os acontecimentos sucedem-se. É sempre a aviar, isto não para. Estamos a acabar de ver uma coisa, já está outra a acontecer. Não há quase tempo mortos. Sim, exato. Não há aqui tempos mortos. É importante. Espero que leiam o livro e se divirtam como eu me diverti. Se alguém já leu o livro, eventualmente há pessoas que já podem ter lido o livro, não hoje, como é evidente, mas que já tenham o livro, já o tinham visto. Se quiserem falar alguma coisa, dar algumas coisas que eu não disse que achem que é importante dizer,
façam-no, pois. Estamos aqui, isto é uma amena cavaqueira, um ponto de... Eu vou contar agora. Vou contar uma história que foi aqui levemente aflorada. Foi o seguinte, na preparação deste encontro, trocámos alguns mails, trocámos os três alguns mails, e a determinada altura o professor Joaquim Sayal diz-me no mail qualquer coisa, lá estarei, convites, lá estarei e não se esqueça. Mas olha, não se esqueça de convidar a Judite e a Ana Maria. Mas como eu estava no sério, e tenho uma amiga que vem aos nossos encontros, se chama Edith, eu fiquei, o Sayal agora chamou Judite à Edith. Fiquei muito preocupado, Ana Maria, mas espera aí, pronto, diz-me lá, tu conheces alguma Judite e alguma Ana Maria? Diz-me ela, conheço. Mas de quem é? Conheço do teu livro. O autor consegue distanciar das personagens a ponto de já não saber quem são. Mas olha que o Coronel Neves da Silva disse logo aqui, é do livro. Quem está de fora é diferente. Olha, eu vou-te contar um episódio chato que me aconteceu há dias. Eu escrevo para um jornal de Cabo Verde há 7 anos, sem introdução. É um jornal mensal, 12 páginas, e eu encho uma página. E eu leio muita coisa de marinha. O meu pai era da marinha, interessa-me muito por coisas relacionadas com a marinha. E leio muito e gosto de saber a terminologia marítima, porque às vezes escrevo sobre barcos, escrevo muito sobre Cabo Verde, e sobre barcos que frequentaram Cabo Verde ou passaram por Cabo Verde, e portanto não gosto de meter água e gosto de saber a terminologia, nomes dos cabos, porque na marinha não se diz cordas, são cabos, como se chamam os patos do navio, etc, etc, etc. E o último texto que escrevi falava lá num certo ponto de uma festa, são duas histórias no mesmo artigo, numa página com 2 histórias. E lá num certo ponto falava em coxas de frango. Coxas de frango. Aqui passa-se uma festa de aniversário e há um miúdo que é gordo, um Orlando, que... Ai, são os coxas. É o Orlando que durante o lanche de aniversário de um amigo está sempre a comer coxas de frango. E qual não é a minha desgraça, quando vou ver o texto que me mandaram, e já não havia tempo. Muitas vezes eu consigo, até porque eu faço parte da revisão do jornal. Pro bono, faço a revisão, até ver palavras que aparecem estrangeiras pelo meio e tal. Qual é o meu espanto quando eu vejo coxa com CH, que é com X, como é óbvio. E porquê? Porquê é que isso aconteceu? Porque eu tinha lido há poucas semanas a coxa com CH é um dos fios dos cabos da marinha. Como sabem, os cabos, as cordas dos cacilheiros, aquelas cordas com que eles atracam, têm 3 fios enrolados, às vezes até têm mais. São 3 enrolados até dar o cabo. Cada parte dessas chama-se uma coxa com CH. E então a coxa de frango saiu com CH. Eu já nem lembro porque é que eu fui buscar isto, mas estávamos a falar do quê? Porquê é que eu fui buscar isto? Olha, já não sei porquê. Estávamos a falar qualquer coisa da distância. Portanto, da distância das personagens. Eu não consegui distanciar das coxas do cabo e pus o frango com coxa de CH. Agora na próxima tenho que lá pôr uma errata, desculpa aos leitores, porque foi. Aliás, está aqui uma pessoa, um dos nossos ouvintes de hoje, dos nossos espectadores de hoje, cujo pai, o comandante Conceição Silva, o conheci precisamente por isso, porque ele veio ter comigo, descobriu-me, soube que eu existia, e até por causa deste livro, e chegámos à fala, encontrámos algumas vezes, precisamente por questões de terminologia. Ele interessava-se por um autor cabo-verdiano, que é o Teixeira de Sousa, que é um dos maiores escritores cabo-verdianos, também com uma obra longa, e que alguns dos livros falam de mar, de viagens à América. E ele estranhava que aquele sujeito, sendo médico, o Teixeira de Sousa era médico, como é que aquele sujeito, sendo médico, escrevia um livro inteiro, e mais grosso do que este, para aí com o dobro do tamanho, da espessura,
e não cometia uma falha. Claro, o comandante Conceição Silva era um homem, foi professor da Escola Naval e professor de náutica da Escola Naval, sabia e lia aquilo, dizia, mas este tipo é médico e não mete uma gralha, não mete a pata na coxa, ou seja, não escreveu nunca coxa com X. Como é que este tipo? E veio ter comigo e explicar. Eu não sabia a história, mas o Teixeira de Sousa, o pai, era comandante de longo curso e barcos à vela, chamada Carreira de Cabo Verde, nos anos 30 e 40, barcos baleeiros, que eram transformados em barcos de passageiros e faziam a viagem de New Bedford até à Brava, ou ao Fogo, ou à praia. Portanto, viagens demoravam 40 dias. E que às vezes partiam lá dos Estados Unidos, eu tenho acesso a jornais de língua portuguesa americanos, jornais americanos de língua portuguesa, em que se dizia a barca Corolanos saiu de New Bedford ou de Boston no dia tal. Esperamos que vá tudo no bom caminho. Isto tinha passado 10 dias. Aí ao fim de 20 dias a barca tal já deve ir a meio da viagem. Chegava aos 40, porque não havia rádio nem nada, era exposição. A barca tal, já passaram 40 dias, já deve ter chegado a Cabo Verde. Depois, aí já era possível telegrafar para Cabo Verde. Portanto, então o que é que se passa? Não chegou. E, portanto, ao fim de 50, 60 dias, já era dada como perdida. Ora, bom, isso, desculpe eu estar a derivar, mas a conversa agora passou por aí. Mas o pai dele, que era o comandante John de Sousa, ele era Teixeira de Sousa, e o pai era João de Sousa, mas adaptou o nome ao inglês da América, John de Sousa, fez longas viagens e ele acompanhou o pai em 2 ou 3 viagens. Portanto, sabia daquilo como um marinheiro, era como se fosse um marinheiro. Só uma coisa, já que falei disso, esses barcos levavam muitas vezes imigrantes clandestinos. O John de Sousa levou muitos imigrantes clandestinos, numa altura em que em Cabo Verde se passava fome, e então o que ele levava no barco, muitas vezes, era sal, da Ilha do Sal, ou do Maio. Levava sal para a América. E vão perguntar, os senhores e as senhoras, vão perguntar, mas Cabo Verde ia sal para a América, então, mas os tipos não vinham lá sal, porque é que os tipos queriam sal? O sal ia para a América para deitarem nos carris quando havia gelo. Para deitarem nos carris dos tramways, ou trolleys. Os elétricos, também tinham elétricos, em São Francisco há elétricos ainda hoje. E, portanto, o sal era para isso. E então, a piada que eu também fartei de rir quando disse no jornal americano, porque depois eles contaram, ele foi julgado, apanhou uma grande multa. Então o barco, vamos imaginar, tinha 20 tripulantes e levava 20 passageiros, clandestinos, sem passaporte nem nada, aquilo era, iam lá em viagem. Chegavam ali à zona de Boston, New Bedford, iam ao barco as autoridades marítimas, ia ao capitão do porto, ia o da alfândega e ia ao médico. Iam vistoriar o barco para depois poder atracar. Então, nessa altura os imigrantes, os clandestinos ficavam à vista. E os marinheiros enfiavam-se dentro dos barris de sal. Depois, quando chegavam ao porto, os imigrantes iam para a terra com licença, que eram marinheiros, iam para a terra com licença, e nunca mais vinham. E os outros iam lá dos barris e estavam no barco. Portanto, era uma maneira muito simples de fazer entrar as pessoas. Saíam como se fossem marinheiros, não é? Eram imigrantes, mas eram como se fossem marinheiros, saíam. Não sei como também, porque mesmo marinheiros teriam que mostrar alguma documentação, mas era mais fácil. Algumas vezes eram descobertas, tanto assim que ele teve que ir fazer uma. Bom, mas voltemos ao livro, estamos a derivar, voltemos a este livro, que hoje é o dia dele. Posso fazer uma pergunta? Posso? Primeiro de tudo, agradecer o facto da Gandeia estar a fazer mais uma iniciativa destas. Cada vez vemos mais público, cada vez mais leitores. Isso é. Acho que estão de parabéns pelo facto de estarem a promover estas iniciativas. Isto é cultura, é serviço público e acho que deve ser assumido assim e catalogado assim. Depois, para o António Costa Neves, que está cá hoje no lugar de ES Tagino, aliás, fazer uma pergunta 1 em 2. O António Costa Neves escreveu romances históricos de primeira água, portanto, romances que devem ser mesmo lidos do ponto de vista de desfrutar, mas também de aprender, portanto, de se fazerem pessoas conhecedoras de situações, de
da nossa história, da história de Portugal. O Sangue de Portugal foi o último que assisti, é um livro fantástico. O Implacável Cerco de Almada já o referenciei várias vezes. Aliás, já tive a possibilidade de apresentar esse livro, ou estar numa apresentação desse livro na minha escola, que é a Cacilhas Tejo. E a pergunta tem um bocadinho a ver com isto. O António Costa Neves assume uma função de romancista histórico, romancista que envolve a história para criar a sua história. E hoje estamos aqui num livro completamente diferente. Portanto, isso tem a ver quando põe os nomes a esta Gino, portanto, e o António Costa Neves tem o nome próprio. Este livro é diferente, é um livro que eu ouvi a exposição fantástica do Joaquim Sayal, fez-me lembrar um bocadinho outras memórias, outras histórias. Aliás, lembrei muito do Cinema Paraíso, do filme. E acho que é igual. A referência do Cinema Paraíso é Itália, mas é muito parecido a nós. Portanto, a caminhada da carreira, as vivências e as situações são muito iguais. E já agora aproveito para dizer que um livro que tem 3 mulheres bonitas tem que ser lido. Mas a pergunta tem um bocado a ver com isto. O registro é este de criar um livro agradável e divertido, enquanto que os outros são sérios, bons do ponto de vista de qualidade, mas diferente. Eu comecei por escrever, os meus primeiros livros foram todos com esta gente. E teve a ver com o facto de eu só comecei a escrever aos 60 anos e não conhecendo ninguém no meio, na edição, nada, pensei que só poderia vir a ser editado se concorresse a um concurso qualquer, através de um concurso. E assim aconteceu. E o meu primeiro livro foi Matar o Chefe de Posto, que eu concorri ao prémio da Almada. Coloquei lá esta Gino como pseudónimo, tinha que haver um pseudónimo, é obrigatório, é um concurso cego, e consegui tinha. Depois o meu editor, enfim, esse prémio realmente abriu uma possibilidade de edição, tive 2 ou 3 editoras que se expuseram a publicar o livro. E escolhi uma por causa da distribuição, porque tinha um contrato de distribuição com a Bertrand e imaginou logo que o livro tinha distribuição nacional. E assim foi, e assim tem sido. Mas o meu editor achou muito interessante o nome esta Gino e sugeriu-me, perguntou-me, você importa-se de... Isto é uma ressonância latina, importa-se de assinar com esta Gino. E foi assim, a partir daí eu comecei a assinar com esta Gino. Mas a partir aí do meu 4º livro, a minha costela... Sentiu a necessidade de pôr o nome verdadeiro. A minha costela da história, do interesse pela história, da licenciatura em história, dessas coisas, levou-me um pouco para o romance histórico. Ainda assinei a Damastor com esta Gino. Mas agora este Implacável Cerco de Almada e o Sangue de Portugal, até porque foram inseridos numa coleção que a Saída de Divergência criou, entretanto, que é a História de Portugal em Romances. Pronto, achei que estava na altura, emancipei, achei que estava na altura de um romance histórico ter o nome próprio. Mas continuei com o esta Gino para outro romance de costume. Mas este romance, talvez é aquele em que eu fui mais longe na exploração deste tipo de literatura, até pelo narrador, pelo papel do narrador, que achei interessante, este diálogo permanente com o leitor. Eu já tinha escrito pelo menos 2 livros muito neste âmbito, que foi o Nem por Sonhos, que é uma história raiana passada também no Alentejo, que nunca é referido, mas que é passada entre Elvas e Badajoz, que é a história de um homem, um inspetor de finanças, que vive em Elvas, sozinho, e que vive infeliz, não tem amigos, não tem ninguém, e que um dia, no reflexo de uma sapataria que ele estava a apreciar uns sapatos, enfim, sem grande qualidade, porque ela era uma pessoa modesta,
ensimismada consigo própria, etc., ele no reflexo vê os olhos de uma mulher que está atrás dele. E ele fica hipnotizado por aqueles olhos, e quando se volta, ele já vê a mulher com a calçada a subir, e só lhe vê as pernas por entre a multidão. E ele fica com aquela mulher na sua cabeça. E por conseguinte, nem por sonhos ele esperaria voltar a encontrá-la. E então, a partir daí, eu escrevi esse livro chamado Nem por Sonhos. Esse vem um pouco nesta linha. Mas depois escrevi um outro que me parece ainda mais aproximado deste, que é o Pequeno Incendiário, que é a história de uma criança entre os 12 e os 13 anos. Um pouco autobiográfico, muito daquilo que ali está nesse livro. São factos que aconteceram comigo, ou que eu tive conhecimento, etc. Mas é deste estilo também. É deste estilo. O Pequeno Incendiário, que é um miúdo, é um pequeno incendiário, não é? Ele não faz as coisas por mal, mas até pega fogo ao pálio lá na missa, na procissão, arde a igreja, e depois lá descobrem, e quase por milagre, um El Greco que estava lá enguardado, uma coisa, enfim. Há uma série de situações assim, um pouco rocambolescas e satíricas, e com um ritmo também, mas este livro realmente foi aquele em que eu fui mais longe, criando um microcosmos específico, onde pus uma aldeia inteira a viver. É a vida de uma pequena aldeia, com uma série de personagens tipo, que podem, todos nós conhecemos, o padre, o barão, o pequeno engenheiro, a professora, que neste caso é a chefe dos Correios, podia ser a professora, o padre, etc. E tudo isso muito naquela linha do, enfim, um escritor que eu, da minha juventude, que eu gostei muito e que de certa maneira me formou, o Jorge Amado, por exemplo, o Gabriel Otávio Canela, que é um pouco... Já agora, ao falar na Morgadinha dos Canaviais, é curioso que eu não me recordo, não. Eu li a Morgadinha dos Canaviais quando tinha pai 19 ou 20 anos. Passaram-se 50 anos. Foi o meu primeiro livro só de letras. Pois. Não foi, mas quase. Eu penso que o meu foi o Dom Casmurro, mas não tenho a certeza. Mas o Fitas, o Fernando Fitas, foi quem apresentou no Feijó este livro, e ele fez precisamente a mesma referência à Morgadinha dos Canaviais, fez referência a um outro autor, esse é o Júlio Diniz, e fez também um outro autor. E depois, para os modernos, havia qualquer coisa do que diz Bolero, qualquer coisa dos Bons Malandros, do Mário Zambajal. Pronto, é um livro divertido, enfim, não tem grandes pretensões didáticas, mas é um livro divertido e que se lê muito bem, penso eu, pelo menos as pessoas. A última mensagem que recebi de um amigo a quem gosta destas coisas, e ele e a mulher estiveram na outra apresentação e disseram: tu gostas do Sayal, vai ouvir-o. Até é difícil, mas quero dizer que nós devorávamos. Tanto eu como a mulher já tinham estado na semana passada no Feijó e já tinham lido, os dois já tinham lido o livro. É um livro que se lê muito bem, pelo menos todas as pessoas que o feedback que tenho tido é esse, e depois o facto de ter tido o prémio lá da Associação dos Escritores do Alentejo. A Associação dos Escritores do Alentejo é o primeiro prémio. Eles agora vão fazer o segundo. Foi o primeiro? É de 2 em 2 anos. Foi instituído agora, e agora vai haver um segundo prémio. Conseguindo quem escreve e queira escrever sobre temas alentejanos tem uma boa oportunidade para concorrer até outubro. O Costaneiro, não sei se é a única pessoa, é uma das duas pessoas da Almada que tem duas vezes o prémio da Almada, não é? Não tem dois. Então quem é que é? Eu tenho o prémio da Almada. Não, só da Almada. Só da Almada só tem um. Como mandaram o chefe de posto. O Fitas tem dois, mas há outra pessoa que também tem dois. E depois tem 2 do prosa e ficção. Mas da Almada. Da Almada. Sim, então lá está. Tem poesia e tem Sim. Tem um sobre o Remexido, mais um romance histórico, mais um romance histórico do século XIX, sobre a guerrilha do Remexido,
Pois, Era um nivelista. Sei, lá na Serra do sei. Algarve. Algarve. São mais Sim, conhecidos. exatamente. Fui de propósito lá ver a casa do homem. Eu gosto de ver as coisas que escrevo. São assim os mais famosos, o Zé do Telhado e o Mexido. É verdade. E o João Brandão nas feiras. Esse não sei dessa história. Já ouvi falar e tal, mas agora o Mexido e o Zé do Telhado, que acabou por morrer em Angola. Em Angola. Foi portado para Angola. Está lá em automodelo, aqui há uns anos estava lá em automodelo. Sim, Sim, estava lá, guardavam as pessoas lá no sítio. Acho que ele criou grandes amizades e ficou assim como uma personagem mítica lá onde morreu. Não sei onde. Não sei no sul de Angola. É No sul. A RTP fez uma reportagem sobre isso. Não sei se é para Benguela, se é para Santos, não sei que é no sul de Angola. Bom, mais questões sobre o autor, enfim, está tudo dito, se querem. É uma coisa que me apercebi, por exemplo, há livros que a gente lê de fora. Mas este eu quase entrei no livro. A gente entra no livro, não é? A gente entra lá. É um fresco. A gente vê aquelas pessoas, estamos ao pé deles praticamente, não é? É um fresco. A coisa é tão verosímil. É de facto também o diálogo do narrador. Exatamente. O narrador conversa connosco, não é? Várias vezes. Há um livro que não basta Conversa, goza. Exato. Ele diverte-se também com o livro. Exato, claro, tem que ser assim. Não se divertir. Não há mais questões? Então, antes de mais, peço desculpa porque estes assentos são um bocadinho incómodos. O próximo passo que vamos dar é dar uma remexida nisto. Aquela parte está boa e as mesas são ótimas. Não, mas é Aqui as coisas práticas. Não, essas são boas. Eu reservei-vos. Sacrificou-se. Exatamente. As costas ficam todas. Bom, como é hábito, vamos sortear o livro, né, entre os que estão. E o ilustre autor, faça favor, vamos escolher um número bonito, ou seja, meu. Escolheu eu. Primeiro vamos. Qual é? 77. Ui, Agora oferece outro. Oferece outro. Comprar o livro. Ai, aqui. E são meus amigos, foi eu que os trouxe. Portanto, depois a seguir, relativamente aqui à nossa sessão. Desculpe, mas como eu comprei, se calhar era interessante sair uma outra pessoa? Isso da sua parte é muito simpático. Agora, se quiser oferecer a alguém, Não, tira-se outra senha. Ok. Então o livro é fica o seu. livro e Como ofereço. queira. Pronto. Ficamos Não vai assim. descartar a sua partida. Tá bem. Eu estava aqui, eu estava a pensar, Acho muito bem. Vê-se aqui os livros. Sim, já tem dado. Ok. Tá bem. Então eu apresentava. Entretanto, agora eu penso que temos um bolinho ali, não é, Teresa? carvãozinho. É um carvão, mas que normalmente é saboroso. Fantástico. Vamos fazer um bom chapéu. Já agora não dá lá a tentar.